Quero ler com os irmãos, todos juntos. Isaías 9, versículo 2. Os irmãos acharam? Posso ler? Amém? Amém. Diz assim: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Tu multiplicastes este povo e a alegria lhe aumentastes. Todos se alegrarão perante ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando se repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre ele, a vara que lhe feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda a armadura daqueles que pelejavam com ruído, e as vestes que rolavam no sangue serão queimadas, servirão de passos ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o seu nome será, toda a igreja, Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Mais uma vez, maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Pode se sentar. Nós olhamos, refletimos, analisamos essa rica oportunidade de estarmos reunidos nesta manhã, como já foi dito, como foi falado pelos irmãos. Mas nós temos uma razão, e a nossa razão é Cristo. A nossa razão, o nosso motivo é Jesus Cristo. Por melhor que o homem seja, por mais companheiro que seja, por mais amigo que seja, é difícil levantar da nossa cama, renunciarmos o calor do nosso cobertor, para estarmos aqui com um forte propósito, com uma só união. Dificilmente ajuntaríamos como outras igrejas em outros lugares estão fazendo nesse mesmo horário. Mas nós temos uma razão, e a nossa razão é Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos aqui por Ele, estamos aqui por causa dEle. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós entendemos, nós pregamos, temos a certeza que tudo, não somente esse evento, mas tudo é Ele, tudo é Jesus. Se olharmos ao nosso redor, nós vemos Jesus. Se olharmos para frente, nós vemos Jesus. Quando eu vejo os irmãos, eu vejo Jesus. Quando eu vejo a igreja de Cristo, eu enxergo Jesus. Então tudo é Ele. A nossa razão, o nosso motivo é Jesus Cristo, nosso Senhor. O texto que nós lemos, Isaías, mais de 700 anos antes de Cristo, é conhecido como profeta messiânico, o homem que profetizou a vinda de Jesus, o seu ministério. Há quem diz que Isaías é até um livro, um mini apocalipse, porque escreveu coisas futuras. Mas quando nós olhamos Isaías profetizando a respeito de Jesus, parece que ele vivia no tempo de Jesus. Por que isso? Porque a palavra não é de Isaías, a palavra é do Pai da eternidade, Jesus, ele é desde a eternidade. Então a palavra é de Deus. Isaías então, ele começa a profetizar sobre o advento ou o aparecimento do Messias, e ele já começa a dizer o tanto ou tantos de benefícios, ou alguns deles, que o nascimento de Jesus traria para a humanidade. Nesse pequeno texto que nós lemos, nós já observamos que Isaías já começa a dizer: o povo que
que andava em trevas. Olha o tanto de coisas que nós, considerado como povo, nós tínhamos. Primeiro, Isaías fala de trevas. E trevas é quem está no escuro, é quem não tem um rumo. Isaías também fala de que esse povo habitava na sombra da morte. Esse povo também andava com tristeza. Esse povo andava com um jugo pesado. Esse povo era castigado com vara. Vara fala de castigo. Mas tem uma coisa: um dia esse povo viu uma luz no fim do túnel. Esse povo começou a enxergar que para os seus problemas haveria de nascer um que daria solução para as suas dificuldades. Aleluia. Aí ele começa a dizer: olha, o povo que andava em trevas, de repente viu uma grande luz, viu uma saída para as suas necessidades, viu a solução para os seus problemas. E você sabe quem é que estava sendo a solução? Sabe quem estava tirando as trevas? Sabe quem estava livrando da sombra da morte? Sabe quem estava tirando a tristeza do coração dos homens? Sabe quem estava tirando o jugo pesado? Sabe quem estava livrando das açoites do pecado? É o nascimento daquele que traria a solução para a humanidade, e o nome dele é Jesus de Nazaré. É por isso que eu digo: Jesus é nosso tudo, Jesus é nosso motivo, Jesus é nossa razão. Por isso é que nós estamos reunidos nesta manhã. Então Isaías começou a ver a solução para o problema do homem. Isaías começou a enxergar que haveria de nascer um que traria as bênçãos para a humanidade. E ele começa a dizer no decorrer do texto: olha, este menino que vai nascer, ele vai ter alguns nomes, e o nome que ele tiver vai ser um nome que eu preciso para a minha vida, que você precisa para a sua vida, que a igreja precisa para que possamos prosseguir nessa jornada. O nome de Jesus. Isaías disse pelo menos 5 deles, e o primeiro Isaías começou a dizer: olha, este menino que irá de nascer, o primeiro nome dele será Maravilhoso. O primeiro nome dele será Maravilhoso. E quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos entender que desde o nascimento de Jesus, ele é considerado maravilhoso. O nascimento de Jesus já foi maravilhoso, porque não dependeu de homens, não dependeu simplesmente da união entre homem e mulher. Ele precisou apenas de um ventre emprestado, mas ele nasceu do céu. O nascimento de Jesus é maravilhoso. E quando o menino estava lá, deitado na estribaria, não teve mais ninguém que teve a mesma maravilha. Sabe de quê? De receber visita dos anjos lá do céu. É o pai dizendo: vai lá no céu, visita meu filho que nasceu lá. E os anjos cantavam: Hosana nas alturas, bendito é aquele que nasceu, o Filho de Deus no meio dos homens. O céu se abriu para visitar o menino Jesus. O seu nascimento foi maravilhoso. A sua adolescência também foi maravilhosa, porque ele se assentava no meio dos doutores para pregar para aqueles que já diziam ter conhecimento, e o povo ficava boquiaberto dizendo: este menino é maravilhoso, o seu ensino é maravilhoso, a sua doutrina é maravilhosa, a sua presença no nosso meio é maravilhosa. A adolescência de Jesus já era maravilhosa. O ministério de Jesus, o que dizer do seu ministério? Quando ele estava presente lá no templo, e ele abre justamente no profeta Isaías para começar a pregar, Isaías 61, ele começa a dizer: o Espírito do Senhor me ungiu para poder evangelizar, para poder curar, para poder trabalhar, para poder pregar a palavra. E ele começa a dizer: hoje se cumpre a profecia desse profeta. E Jesus começou a fazer o seu ministério maravilhoso aqui na terra. E tinha muitos que tinham a oportunidade de contar um testemunho. Quando Deus dava oportunidade para Bartimeu, sabe o que ele dizia? Eu encontrei com Jesus, e quem não me conheceu, eu era cego, mas o dia que eu encontrei com ele, eu passei a enxergar. E eu tenho certeza que o nome dele é maravilhoso, porque ele opera maravilhas. Se encontrasse com aquele homem que estava paralítico, Jesus, aquele homem poderia dizer: eu sei que ele é maravilhoso, porque eu era dependente de tudo e de todos, precisava me carregar de uma cama, mas o dia que eu encontrei com ele, ele me curou e disse: vai para tua casa, toma tua
dia que ele almoçou na minha casa, eu recebi salvação para minha alma, e eu tenho certeza que ele é maravilhoso. Igreja, o nome de Jesus, um deles, é maravilhoso. E eu vim aqui para as irmãs e disse: está precisando de quê? Creia em Jesus que ele é maravilhoso. Está precisando de quê, juventude? Creia em Jesus que ele é maravilhoso. Está precisando de quê, igreja? O nome dele é maravilhoso. Ele está pronto para continuar operando maravilhas no meio da igreja. O nascimento de Jesus foi maravilhoso desde sua morte. E por que não dizer que a sua morte também foi maravilhosa? Foi maravilhosa sim, porque quando estavam chorando por Jesus Cristo ser morto, ele mesmo disse: olha, filhas, não choreis por mim, chorei por vós mesmo, porque quem está precisando de salvação é vocês. Eu vim do céu para trazer salvação para as suas vidas. A sua morte foi maravilhosa, e mais maravilhosa ainda foi a sua ressurreição e a sua ascensão ao céu. E tem uma coisa, ele continuará sendo maravilhoso, porque do mesmo jeito que ele foi para o céu, ele vai voltar com as suas maravilhas para nos levar para morar juntamente com ele. O nome dele é maravilhoso. Aleluia, aleluia. Mas Isaías começa a dizer: ó, ele vai ter conselhos para dar, e os conselhos de Jesus são os melhores para poder salvar o homem. A sua doutrina é suficiente para salvar a humanidade. As suas palavras são palavras de conselhos para a salvação. O seu nome também será Deus Forte. Irmão, para nós deixarmos a nossa família, para nós deixarmos os nossos amigos, para nós deixarmos emprego, para nós deixarmos tudo dessa vida para seguir a Jesus, é porque nós sabemos do lado de quem está presente no nosso lado. É alguém que pode fazer todas as coisas. O nome dele é Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Agora imagine só quantas coisas nós já vencemos, mas nós não paramos para pensar naquilo que Jesus já venceu por nós, que nós não tínhamos capacidade de vencer. O pecado foi vencido por Jesus. A morte, que é o carrasco do homem, foi vencido por Jesus. O inferno, que é o juiz do homem, foi trancado por Jesus. Ele tem a chave da morte do inferno para provar que ele é Deus Forte, está acima de tudo, está acima de todos. Não tenha medo de andar com Jesus, porque você está do lado de um Deus forte. Davi, quando recebeu a unção de Deus, desde quando ele recebeu o Espírito de Deus na sua vida, Davi não tinha mais medo das feras da terra. Davi não tinha mais medo de urso. Davi não tinha mais medo de leão. Davi não tinha mais medo de gigantes que se levantavam. Sabe por quê? Porque ele sabia: eu creio num Deus forte. Eu creio em um Deus forte. Eu creio num Deus forte. Daniel também não teve medo de ir para a cova dos leões. Sadraque e Mesaque não teve medo de ir para a fornalha. Sabe por quê? Porque eles sabiam que tinha no Deus forte. Eles sabiam que estava do lado do Deus forte. E por que nós vamos temer aqui nesses últimos dias da face da terra? Não, irmão, eu vou prosseguir, eu vou conseguir, eu vou lutar e vou vencer, porque quem está comigo é Jesus de Nazaré, o Deus forte, aquele que venceu tudo que eu precisava vencer. A minha vida, a sua vida está sendo carregada por aquele que é chamado de Deus forte. Isaías começa a dizer mais ainda: ele é Pai da eternidade. Deus não fez o homem para ficar condenado à morte. Não, Deus não criou o homem para isso. Deus fez o homem para ter vida. Foi o homem mesmo que escolheu um bloqueio para a sua vida. Mas tem uma coisa: aquele que Jair estava profetizando, ele teve coragem e teve certeza de dizer: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós não morreremos. Se a morte na terra chegar, é apenas uma passagem para a eternidade, porque nós cremos naquele que é Pai da eternidade. Ele traz a vida para todos os homens. Isaías começa a dizer ainda mais: ele também é Príncipe da paz. A única coisa que nos separou de Deus, ou que separa o homem de Deus, é as nossas iniquidades, os nossos pecados. Esse faz um afastamento de Deus. É a única coisa que
que separa o homem. Mas tem uma coisa: Jesus, aquele que nasceu profetizado pelo profeta Isaías e muitos outros homens de Deus, ele mesmo teve a sua palavra cumprida quando Jesus olha para o seu discípulo e diz o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E tem uma coisa: não é igual a ONU que está aí batendo cabeça procurando a paz, não é uma paz que os homens procuram. Essa paz que eu vos dou é uma paz para a eternidade. Ela se cumpre aqui no nosso meio, mas ela vai também levar o homem lá para o céu para ter paz com Deus. Então, irmãos, nesta manhã nós estamos aqui com uma certeza: aquele que é maravilhoso, aquele que tem conselho, aquele que é Deus forte, aquele também que é príncipe da paz e aquele que é pai da eternidade, é nesse que nós cremos. E isso aqui é suficiente para nos dar alimento para chegar até os céus. Creia em Jesus, que Ele é tudo para mim e Ele também é tudo para você. Ele é tudo para a igreja. Ele trouxe salvação, Ele nos traz a bênção da cura, Ele nos traz a bênção também de termos paz uns com os outros e paz com Deus. Continue na jornada, crendo naquele que nasceu, naquele que morreu, naquele que ressuscitou e naquele que tem a promessa de voltar. Esse é Jesus, o maravilhoso, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz e o Deus que tem conselho para a sua igreja. Jesus de Nazaré, esse é o nosso Deus.